Então, você que é da casa, abra comigo aí a sua Bíblia. E você que não é da casa, também abra comigo a sua Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 3. Se você demorar para achar Gênesis, eu vou ficar preocupado com você. A gente vai ter que fazer um gabinete depois do culto aqui para alinhar a sua vida espiritual, pelo amor de Deus. Gênesis, no capítulo 3. E aí você vai até o versículo 6. Esse é o nosso texto de hoje, aquele que iremos trabalhar. Achou aí? Gênesis 3, já está projetado aqui, se você tiver alguma dificuldade, põe a versão NAA, a mesma versão da minha Bíblia aqui, por favor. Isso. Que rápido, hein? Vamos lá então, Gênesis 3, no capítulo 6, Gênesis 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus então chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou, e então eu comi. Hoje nós vamos trabalhar esse texto, esse fragmento aqui de Gênesis, e você pode manter a sua Bíblia aberta nessa passagem aqui, para que nós possamos então caminhar juntos aqui debaixo dessa palavra. Gabi, você faz as fotos para nós, por gentileza? Ok. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje, ele é mais do que um simples título, irmão. O tema da nossa mensagem, ele é uma ação, um verbo imperativo e um desafio para mim e para você. O título da mensagem é, pode pôr aqui na tela: chega de desculpas. Uau! Um desafio do Senhor para mim e para a sua vida. O que é dar desculpa, pastor? Dar desculpas é você arrumar um pretexto para resolver uma das duas situações. A primeira, ou para não fazer algo que você precisa fazer, ou para você justificar algo que deixou de fazer. Estava debaixo da sua responsabilidade, você não fez, e agora você precisa dar uma desculpa para justificar o porquê você não fez aquilo. Então é um motivo que nós damos para nos esquivarmos de algo ou de alguém. Isso é dar uma desculpa, irmãos. Ou, em outras palavras, poderíamos resumir em uma frase: dar desculpas é fugir das responsabilidades. Quem dá desculpa não assume responsabilidade, nem com Deus e nem com as pessoas, e talvez nem consigo mesmo, porque tem compromissos que você precisa assumir consigo próprio, que ninguém vai poder fazer por você. Enquanto vivermos debaixo desse pretexto, dessa justificativa, dessas razões que arrumamos para não fazer ou para encobrir algo que deixamos de fazer, não conseguiremos avançar e não conseguiremos vencer. Benjamin Franklin foi um cara muito interessante. Ele foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Assim, quase não foi importante um homem desse, né? E ele tem uma frase que eu separei aqui, e essa frase ele diz assim: pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. E Benjamin Franklin estava certo. Benjamin Franklin tinha razão.
Isso porque, irmãos, viver dando desculpas é como um ciclo vicioso e maligno que prende a pessoa dentro dela mesma, prende a pessoa dentro das suas próprias razões, que ela considera soberanas acima de todas as coisas. Não, você tem que entender o porquê que eu não fiz. A minha razão vale mais do que a sua. O meu motivo está acima da sua necessidade. Eu deixei de fazer, mas foi por um bom motivo. Eu deixei de cumprir a minha palavra, mas foi porque eu tenho um motivo forte o suficiente para superar o seu. Então perceba como dar desculpas, viver dando desculpas, é um ciclo maligno e vicioso, que nos prende, irmãos, dentro dessa cadeia de responsabilidade, razões, e nos impede de assumir as responsabilidades necessárias para vencermos, crescermos e amadurecermos. Enquanto estivermos dando desculpas, não cresceremos em área nenhuma e não nos tornaremos bons em coisa alguma. Isso porque estaremos sempre fugindo de responsabilidades e oportunidades que nos permitiriam ser pessoas melhores. Nem toda responsabilidade que se apresenta diante de você vai ser fácil a você fazer, para você cumprir, é verdade? Mas toda responsabilidade que se apresentar diante de você é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Então, irmãos, se você quer um conselho do seu pastor nessa noite, não fuja das responsabilidades que estão se apresentando diante de você nestes dias, porque elas são como oportunidades para você crescer e amadurecer. Pessoas que não assumem responsabilidades e ficam dando desculpa para não fazer ou para deixar de cumprir algo que está diante de si, são pessoas que dificilmente vão ser boas e vão crescer em alguma coisa. São pessoas que demonstram, inclusive, um caráter de fragilidade, de confiança diante de Deus, porque não confiam que ao assumir a responsabilidade, o Senhor ao qual ela serve vai ajudar ela a cumprir aquilo. Não conseguem acreditar no próprio potencial e às vezes não conseguem acreditar que Deus está com ela e vai fazer ela sair vencedora dessa responsabilidade e cumprir o que está sendo proposto. Então, irmãos, não fuja das responsabilidades. Como diz o título da nossa mensagem, para de dar desculpa. A gente tem que crescer e tem que amadurecer ao ponto de deixar as desculpas de lado e começar a dar mais respostas, tanto para Deus, quanto para as pessoas, quanto para nós mesmos. Eu não começo a academia porque é muito empenho ter que ir lá todo dia cedo, ou todo dia de tarde, ou todo dia de noite, qualquer horário que você for, e é muito empenho, e aí eu vou ter que me esforçar demais. Está dando desculpa. Dá uma resposta, vai, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo. Eu não faço mais no meu trabalho, porque enquanto eu estou assim tá bom, mas se eu assumir mais responsabilidade, vai me sobrecarregar e eu acho que eu não vou dar conta. Para de dar desculpa, assume a responsabilidade. Assume aquilo que está sendo proposto para você fazer e faça com excelência, em nome de Jesus. E acredite, irmãos, existem muitas pessoas que são assim, como pastor, especialistas em inventar desculpa. Eu nem vou falar em dar desculpa, eu vou falar em inventar desculpa, porque existem justificativas que são plausíveis: saúde, doença, qualquer outra coisa, um carro quebrou, qualquer outra coisa. Mas tem desculpa que você sabe, você conversa com a pessoa, ela está falando para você e você diz, está mentindo, está inventando. Sabe, a pessoa ela começa a criar aquela história e ela está sempre pronta, Júnior, para justificar cada tarefa não realizada, cada decisão não tomada, cada falha, cada tropeço, cada palavra não cumprida.
Pessoas que, além de não assumir a responsabilidade de novos projetos e novas oportunidades, não assumem outro tipo de responsabilidade. Qual delas, pastor? A responsabilidade dos próprios erros. E eu acho que essa é a mais difícil de nós assumirmos, batermos no peito e dizer: é comigo esse negócio. Porque enquanto você joga para outra pessoa é fácil, mas quando puxa para você, quando você tem que olhar para dentro de você mesmo e dizer: poxa, eu acho que o errado sou eu acho que o culpado sou eu, aí se torna mais difícil. Pessoas que preferem se esconder atrás das desculpas assim perfeitamente pensadas e elaboradas para nos convencer que as razões que ela está apresentando são fortes o suficiente para superar a nossa necessidade. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não precisa entregar ninguém. Tem crente fofoqueiro, né? Você já assim, pastor, eu conheço. Não faz isso, não precisa. Então hoje, irmãos, nós vamos aprender sobre esse assunto, sobre dar desculpas e qual é o modo como nós devemos vencer isso. Qual é o caminho, qual é o antídoto para a gente curar isso dentro de nós e aonde começou essa raiz. Porque viver dando desculpas, irmãos, é um problema para mim e para você. Pessoas que vivem dando desculpas e não dão respostas, é um problema para ela própria e para quem está próximo dela. Então, se você tem esse hábito de dar desculpa para tudo e não assumir responsabilidade, você está gerando um problema, quem sabe, até para quem mora dentro da sua casa. Para sua esposa, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, eu não sei. Mas pode ser que você esteja. Então, fala para quem está do seu lado aí: chega de desculpa, irmão. Aí, ó. Eu gosto desse olhar que você dá para a pessoa, assim: chega, né? Vai parar de dar desculpa agora, né? E aonde foi então a primeira vez que isso aconteceu com o homem? A primeira desculpa dada pelo ser humano foi justamente no texto que lemos. Pode voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, e deixa projetado aqui para nós. Nessa passagem aqui, a gente vê a queda de Adão e Eva acontecendo, prestes a acontecer. E nós vimos anterior a isso, um pouquinho antes, não precisa mudar o versículo aí, mas um pouquinho antes, Gênesis 2, você vê que Adão e Eva, eles estavam desfrutando da criação de Deus. Eles estavam no jardim e desfrutavam e governavam sobre tudo o que Deus tinha feito. E aí Gênesis 2 vai dizer assim, ó, versículo 16: o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas, porém, entretanto, todavia, meus queridos Adão e Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal, esta árvore você não deve comer, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Irmãos, eu não consigo entender, porque eles tinham todas as árvores do jardim à disposição para usufruir, todas. Só tinha uma que eles não podiam tocar, não podiam comer, não podiam usufruir dela. Que árvore era essa? Justamente a árvore que os abençoados inventaram de comer. Era para eu e tu, Marconi, todos nós aqui hoje estarmos lá no Jardim do Éden ainda, deitadinho numa rede, falando com os animais, brincando com os macaquinhos, mas um belo dia, Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus e comeram da única coisa que eles não podiam comer, que era aquela árvore proibida. Então em Gênesis 3, nesse texto que é a base da nossa mensagem de hoje, nós vamos encontrar a narrativa dessa desobediência deles, de quando eles desobedeceram ao Senhor e comeram da árvore que não podia comer. E logo na sequência nós vamos ver como eles se comportaram diante do Senhor, numa postura onde, ao invés de pedir perdão, se arrepender e dizer para o Senhor: eu assumo a minha responsabilidade, eles preferiram dar desculpas ao invés de bater no peito e dizer: eu errei. Então a gente vai caminhar debaixo dessa passagem aqui, e para a gente compreender isso, vamos dividir
essa queda de Adão e Eva em duas cenas, ok? Vamos fragmentar isso em duas cenas. O Apolo é do ramo de filmagem, ele vai entender uma cena pré e uma cena pós. Vamos lá. Na primeira cena que nós vamos ver é o versículo 6 e 7. Os dois primeiros que nós temos, onde encontramos Adão e Eva então comendo do fruto proibido e tendo que lidar com os primeiros reflexos disso. O texto diz o quê? Deixa projetado ali para nós. A mulher, a Eva, ela viu que a árvore era boa para se comer. Ela era o quê? Ela era também agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então você imagina o que não se passava no coração dela, dentro dela naquele momento, dona Júlia? A mistura de sentimentos e sensações que ela estava tendo, porque ela tinha uma palavra de Deus. Deus havia dito: não comam dessa árvore. Todas as outras vocês podem usufruir, mas essa aqui em específico não. E de repente, enganada pela cobra, pela serpente, ela olha para aquela árvore com outros olhos e ela diz: poxa, mas essa árvore é tão vistosa, essa árvore é tão bonita, é tão agradável aos olhos, essa árvore, sabe, parece tão boa. Então ela, no interior, ela começa a ter esse conflito interno e as perguntas na cabeça dela: faço ou não faço? Como ou não como? Ser ou não ser? Eis a questão. Talvez não seja tão grave assim, ela deve ter pensado, Ney. Talvez se eu pegar desse fruto, não me aconteça o que Deus falou que ia acontecer. Vai ver, Deus estava só dando um susto na gente. Sabe quando você quer falar para um filho assim, ó, não mexe, porque se você mexer a casa vai explodir? E na verdade era só para não tirar um negocinho do lugar. Talvez na cabeça dela foi isso, né? Já fez isso com a filha, né? Claro, todo mundo já fez. Talvez na cabeça dela é isso: poxa, talvez Deus falou só para nos assustar. Porque afinal de contas, ela tinha uma ordem: não comam. Então ela ficou nessa dúvida: come ou não come, come ou não come. Até certo ponto em que os sentimentos de dúvida começaram a se tornar sentimentos de motivação para ela pegar. E aí ela começa a pensar assim, ó: eu acho que a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente pode atravessar a linha, pegar desse fruto e comer ele. Deus talvez falou só para assustar e ele vai entender. Deus vai ter que entender que a gente não resistiu, porque afinal de contas foi ele que botou essa árvore aqui. Ninguém mandou Deus fazer uma árvore tão bonita, tão viçosa nos seus frutos, não é verdade? Então ele vai ter que entender. E ela se convenceu que podia comer e que valia a pena fazer isso. Só que não satisfeita em fazer consigo própria, ela ainda enfia Adão nesse buraco. Ela pega o mesmo fruto que ela come, ela dá para o homem. Então, além dela pular no precipício, ela fez Adão cair junto. É por isso que lá em casa, irmãos, só quem escolhe a janta do iFood sou eu, porque a última vez que a mulher escolheu a comida, o jantar, deu disso aqui, ó. Fomos expulsos do Jardim do Éden. Então, lá em casa, quem escolhe o iFood sou eu. Fica a dica aí para você, marido, tá? Assume aí a responsabilidade, diz: a janta é comigo. E então, como resultado dessa desobediência, os olhos de ambos se abriram, perceberam que estavam nus, e eles tiveram que fazer aquelas roupinhas com folha de figueira que você já viu nos filmes e teatrinhos por aí. Tampa aqui, tampa ali, tampa aqui, se esconderam. E aí a gente parte então para a segunda cena. A primeira foi o comer do fruto, eles tendo que lidar com esse sentimento dentro deles. E a segunda agora, como reflexo da desobediência, nós vamos ver Adão e Eva fazendo exatamente o que eles não deveriam ter feito. O que, pastor? Eles vão comer de novo? Não, eles vão dar desculpas para Deus. No fundo, você vai entender que existia um problema além do fruto que eles comeram, além da desobediência. Existia um problema chamado falta de arrependimento. Nós vamos encontrar aqui mais para frente, não vamos encontrar, nenhuma base que mostre que eles se arrependeram, que eles pensaram: poxa, a gente não devia ter feito isso. Muito pelo contrário, eles deram desculpas e mais
desculpas. E o texto diz então que ao ouvirem a voz do Senhor, pode ir lá para o versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava pelo jardim, eles então se escondem da presença de Deus. E no versículo 10, olha o que Adão responde para Deus quando Deus pergunta: Adão, onde está você? Olha o que ele responde ali para Deus: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. A falta de responsabilidade de Adão com aquilo que o Senhor havia confiado nas suas mãos gerou nele medo, como uma forma de fuga daquilo que ele tinha feito, uma fuga para não precisar encarar o que ele tinha feito de errado. Ele percebeu que estava nu e se escondeu, ficou com vergonha do Senhor, teve medo do Senhor, e aí, como uma forma de fugir e não precisar encarar o que ele tinha feito, ele foi e se escondeu. Ele não deveria ter comido do fruto, mas ele comeu. Ele decidiu pegar aquilo e comeu. E agora, para fugir dessa responsabilidade e não ser responsabilizado por Deus, o que ele faz? Ele se esconde, ao invés de encarar a realidade. E aí o texto segue no versículo 11, Deus pergunta: mas como é que você sabe que você está nu, homem de Deus? Por acaso você comeu o fruto da árvore que eu disse que não era para você comer? E aí vem a resposta errada de Adão, porque até esse momento, até a pergunta que Deus fez para ele, Adão tinha uma chance de se arrepender. Adão podia ter dito assim: Senhor, poxa cara, eu comi, eu fui fraco, eu fui enganado, minha mulher me deu e eu acabei comendo, desculpa, me perdoa. Mas não, você não vê a resposta de Adão desse jeito. Olha só o que ele fala. Ele fala assim no versículo 12, pode projetar aqui: o homem disse: a mulher que você me deu para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então a resposta de Adão foi uma clara desculpa para fugir da sua responsabilidade. Por quê? Eu vou te explicar. Gênesis 2, quando Deus cria o jardim e coloca o homem lá no meio do jardim, ele dá uma ordem, ele diz: cultive e governe tudo isso que eu criei para você. Quem recebeu a ordem não foi Eva, quem recebeu a ordem foi Adão. Adão recebeu a responsabilidade de cuidar, cultivar e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a responsabilidade dele qual era? Ensinar para sua mulher, que veio depois, foi criada depois, que era Eva, a não fazer, porque Deus disse que não era bom que fizesse, porque eles iam morrer. Mas ele falhou na responsabilidade. Adão errou e não assumiu o seu erro. Ele diz: Senhor, quer saber? Primeiro de tudo, a culpa é tua, porque foi a mulher que tu me deu. Se você não tivesse me dado essa mulher, tivesse me dado outra, ou tivesse me deixado sozinho, eu não estaria aqui, agora tendo que enfrentar esse problema que eu estou enfrentando. Então, primeiro de tudo, a culpa é tua. Segundo, foi ela que me deu. Eu não ia pegar, eu estava de boa ali embaixo da árvore dormindo, mas ela pegou do fruto e, além de ter errado, ainda veio e me ofereceu e me fez errar também. Olha a resposta de Adão, irmãos. Olha a resposta de Adão. Ele prefere fugir das suas responsabilidades. Prefere culpar todo mundo. Primeiro Deus, depois a sua mulher, do que bater no peito e dizer: eu errei, Senhor, me perdoa. E quantos de nós fazemos isso? Como é difícil para mim e para você assumir que a gente pode estar errado. A gente prefere inventar desculpa para não sair mal na história. A gente prefere arrumar uma justificativa para não queimar o nosso filme. Sabe, você que trabalha com clientes aí, talvez você falhou com um cliente, e aí você pensa assim: o que eu vou falar para não me queimar com ele? O que eu vou poder dar de desculpa para não ficar feio para mim, para minha empresa, para o meu negócio? Irmãos,
não faz nada, fala a verdade. Fala a verdade. Para de fugir das responsabilidades, querer terceirizar para alguém. Talvez a pessoa até diz, não, ô fulano, sabe o que aconteceu? O meu funcionário falhou. E você sabe que não foi o funcionário, foi você que foi irresponsável. Mas daí a gente fica tentando jogar para alguém, jogar para um terceiro, ao invés de bater no peito e dizer, eu errei, me desculpa. Será que é tão difícil para nós encarar a realidade e fazer isso? Hoje lá em casa, por exemplo, vou te dar um exemplo próprio. Hoje é Dia das Mães. E eu esqueci de comprar o presente da minha mãe. Pode me julgar por isso. Mas o que eu fiz? Ela já fez sinal assim, esqueceu. Eu esqueci. E na hora que eu me dei conta, de manhã cedo que eu acordei, eu falei, puxa vida, é Dia das Mães. Na minha cabeça, o meu primeiro pensamento foi o quê? Eu vou pensar numa desculpa para convencer ela de que tudo bem, foi por isso que ele não comprou meu presente. Eu pensei, vou falar que a minha semana foi corrida, vou falar, sei lá, que tô sem dinheiro, qualquer coisa assim. Mas na hora que a minha cabeça começou a pensar, e esses pensamentos malignos começaram a vir, o Espírito Santo falou no meu coração e disse assim, ó, a culpa não foi do tempo, a culpa não foi do dinheiro, a culpa não foi de nada, a culpa foi sua, que foi desorganizado, que foi displicente, que não pensou. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi. E aí depois a gente almoçou junto, eu cheguei para ela, dei um abraço, falei feliz Dia das Mães, me desculpa o presente, eu esqueci. Falei a verdade, pronto. E disse, eu esqueci, mas essa semana eu vou comprar e vou te dar. Mas num primeiro momento, irmãos, qual é o nosso impulso natural como ser humano? Vou dar uma desculpa para não ficar feio para mim, para a pessoa não se magoar, não se chatear, não faça isso. Fale a verdade, jogue com a verdade acima de todas as coisas. Assuma suas responsabilidades, pare de dar desculpa e faça o que tem que ser feito em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí então, no versículo 13, logo à frente, nós vemos a mesma narrativa de Adão se repetindo com Eva. Ela diz assim, Gênesis 3:13, pode projetar aqui atrás. O Senhor Deus disse para a mulher, o que é isso que você fez? A mulher respondeu, foi a serpente que me enganou e eu comi. De novo, desculpas e mais desculpas. Primeiro um disse que foi Deus, que foi a mulher. Agora a mulher diz, não tem a ver comigo. Eu fiz porque a serpente me enganou. Então novamente o mesmo discursinho, a mesma desculpa. E o que nós precisamos perceber então nessa história é aquilo que eu já te falei. Nenhum traço de arrependimento. Nenhum traço de autorresponsabilidade de dizer assim, ó, é comigo esse negócio. Nada, nem de Adão, nem de Eva. Eles tinham duas opções. Ou dar desculpa para Deus e tentar convencer Deus dos motivos deles, ou se quebrantar em arrependimento e pedir perdão e consertar as coisas. Mas eles escolheram a primeira opção, assim como eu e você muitas vezes escolhemos também. Por isso que eu te digo, irmãos, dar desculpas é como um ciclo vicioso. Você começa com uma desculpinha, aí você vê que deu certo, aí daqui a pouco você lança mais uma desculpa porque você lembra que a anterior funcionou, e aí você vai aumentando a repetição, você vai aumentando a quantidade de desculpas, até um momento que você olha para a sua vida e você diz assim, meu Deus, a minha vida virou isso, a minha vida virou essa bola de neve onde eu só dou desculpa, só dou justificativa, só dou pretexto, eu não assumo a responsabilidade de nada. Mas e o que essa história então de Adão e Eva tem a ver comigo e com você? E aí nós vamos nos encaminhar para o final dessa mensagem. Não precisa parar de gravar ainda, tá, Léo? Acabou a bateria? Ah, então tá bom. Não tem problema. Essa história tem a ver que eu e você, na nossa humanidade, a gente carrega essa inclinação terrível de dar desculpa.
A gente vive arrumando esse pretexto, essa justificativa para tudo que a gente deixa de fazer ou tudo que a gente não quer fazer. Como é difícil para nós assumir a responsabilidade, ao invés de ficar jogando a responsabilidade para outra pessoa. Pastor, a culpa é do meu marido. Pastor, a culpa é da minha esposa. Pastor, a culpa é da gasolina. Pastor, a culpa é do meu chefe. Pastor, a culpa é do meu salário. Pastor, a culpa é disso, a culpa é daquilo. A culpa não é de ninguém, irmãos. Assume a responsabilidade, diz assim: esse negócio é comigo. A culpa é minha que não me organizei. A culpa é minha que sou bagunçado na minha vida financeira. A culpa não tem a ver com os outros, a culpa tem a ver comigo, mas a gente culpa tudo e a todos, exceto a nós mesmos, porque é mais fácil a gente justificar no dia seguinte que chegou atrasado no trabalho, porque passamos mal na noite anterior, ao invés de dizer: desculpa, chefe, eu me atrasei, mas é porque ontem eu me estendi vendo série na Netflix, fiquei maratonando uma série muito boa, e aí eu me estendi. Ou quem sabe, dizendo assim: a minha vida está uma correria, e é por isso que eu esqueci desse compromisso tão importante. Irmãos, eu quero finalizar com isso aqui. Deixa eu falar algo para você. Nunca, jamais, em hipótese alguma, venha tentar justificar alguma falha sua comigo baseada em tempo. Ah, porque eu não tive tempo. Comigo isso daí não vai colar. Eu sou muito sincero para você. Eu tenho uma indignação santa disso, para não dizer raiva. Aproveitar que não está filmando. Irmãos, por quê? Porque tempo é uma questão de prioridade. Tudo que eu priorizo, eu arrumo tempo. Tudo que eu não priorizo, eu não arrumo tempo. Então, se você diz para mim: pastor, eu não tenho tempo de fazer meu devocional. Mentira, você tem. Você só não priorizou isso. Pastor, eu não tive tempo de ir na igreja. Mentira, você tem, você só não priorizou isso. Então comigo, desculpa de tempo não rola, irmãos. E eu já digo para você, se um dia você falhar com alguma responsabilidade sua e você precisar justificar para mim, arruma outra coisa para tentar me convencer, porque essa não vai colar. Essa eu vou puxar a sua orelha e vou dizer: aqui não, sai daqui. Porque tempo é essa questão, prioridade. Então, para a gente finalizar essa mensagem, a gente tem que aprender a assumir responsabilidades, fazer o que tem que ser feito e parar de ficar dando desculpa para tudo. Eu sei que é mais fácil dar desculpa, mas não é o certo. Como diz a frase que lemos aqui no início do Benjamin Franklin: pessoas que são boas em arranjar desculpa dificilmente são boas em qualquer outra coisa. E eu vou falar algo para você. Eu quero ser muito bom em várias coisas na minha vida, mas eu não quero ser bom nisso aqui, que é arranjar desculpa. Eu tenho muitos planos de ser bom em muitas coisas, ser um bom pai, ser um bom pastor, ser um bom líder, bom em muitas coisas, mas eu não quero que essa frase aqui seja verdade na minha vida, que eu seja bom em dar desculpa e péssimo em qualquer outra coisa. E para nós pararmos de dar desculpa, talvez você me pergunta: como é que eu faço, né, pastor, para parar com isso? A resposta, falei que eu ia te dar o antídoto, ia te dar a solução disso nessa noite. A resposta é uma só, e é muito simples. Se chama Jesus. Jesus, Ele e somente Ele, através do Espírito Santo, é capaz de, naquele momento que você está prestes a errar, prestes a mentir, prestes a dar uma desculpinha esfarrapada, somente o Espírito Santo é capaz de te convencer que você está errado e te fazer falar a verdade. Sem o Espírito Santo não dá, irmãos. A sua consciência vai te acusar. O seu coração é inclinado para o mal, diz a Bíblia, e muito perverso, diz a palavra. Então não confia em você. Se você quer vencer esse ciclo de ficar dando desculpa para tudo e para todos, você precisa de Jesus e do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos cultivar esse relacionamento com Ele, esse relacionamento saudável todos os dias. Porque só com Ele, só com a ajuda dEle, nós vamos conseguir assumir uma postura de responsabilidade.
Vai ser difícil você assumir certas responsabilidades, porque vai mexer no seu ego, vai mexer em coisas que você não queria que fossem mexidas, talvez vai te confrontar na sua mentira, mas você precisa assumir as suas responsabilidades diante de Deus e das pessoas. Para de terceirizar isso para os outros. Bate no peito e diz: é comigo. A partir de hoje, chega de desculpa. Amém? Você pode se colocar de pé, eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui novamente.